Olá, pessoal. Sejam bem-vindos de volta. Nossa nona aula, acabei de conferir aqui dessa playlist de funções vetoriais. Falei toda a parte tecnicamente teórica, falando de derivadas, integrais, limites, continuidade, enfim, curvas. E agora falando um pouco de aplicação nessa aula em particular. E na próxima nós vamos falar de comprimento de arco e na outra aula de função comprimento de arco. Para quem já assistiu as minhas playlists aqui no canal, sabe que tem uma aula lá na playlist de aplicações de integrais definidas que eu falo de comprimento de arco, né, comprimento de curva. Só que lá, especificamente, eu estava falando de comprimento de gráfico de função. Lá tinha que ser, particularmente, gráfico de função. Aqui é um caso geral. A curva em si não precisa ser uma função. Lá precisava necessariamente ser uma função. Tudo bem que eu vou adotar a mesma ideia do que a gente fez lá nessa aula, nessa playlist. Inclusive, eu vou referenciar ela daqui a pouco aqui. Só que assim, a gente está aqui interessado agora de calcular o comprimento de uma curva qualquer, de um ponto ao outro, né? Dado um ponto, qual é o comprimento da curva que vai de um instante t até um outro instante t, né? De um t até um t1 até um t2, por exemplo. Nesse sentido, pessoal, é importante lembrar essa aula lá da playlist passada, porque no caso da playlist de aplicações de integrais definida, que no caso é a aula 10, né, já adiantando para vocês, daqui a pouco eu vou escrever isso para ficar mais reforçado, porque a ideia é a mesma. Então tem algumas passagens aqui que eu vou omitir e eu vou pegar a ideia do que foi utilizada lá, e a ideia sendo a mesma, algumas passagens eu não vou passar em todas elas, e vou chegar já na fórmula para a curva quando ela é parametrizada por uma função vetorial, e não necessariamente um gráfico de uma função. Lembrando que, como a gente já viu na primeira aula de parametrização de curvas, né, não na aula 1, na primeira aula que eu falava de parametrização de curvas, dos gráficos em si, a gente viu uma parametrização chamada tipo gráfico. Então, toda função vetorial pode ser, todo gráfico de função, melhor dizendo, pode ser escrito como uma função vetorial. É só a gente manter, por exemplo, a primeira entrada como t e a segunda g de t. Então, a g de t parametriza o gráfico da função. A gente já viu isso daí na primeira aula de parametrização de curvas, que foi, no caso, a quarta aula dessa playlist. Aqui agora, eu não estou lidando apenas com funções, gráficos de funções. Eu estou lidando com uma parametrização geral. Então, bora apresentar aqui a bancada para vocês, para a gente já começar com a parte teórica. As contas por si só são simples, tá certo? Então, é mais uma questão da parte teórica, que é um pouquinho mais pesada mesmo. Tá aparecendo aí para vocês já? Bom, primeira coisa que eu quero colocar aqui para vocês, pessoal, esse teorema que aparece aí, ele aparece lá na aula de comprimento de arco da playlist de aplicações de integrais definidas, ok? Então, vou até colocar aqui, ó. Esse teorema, ele em particular, ele foi apresentado lá na aula 10 da playlist Aplicações de integrais definidas. É importante você assistir essa aula para entender melhor o conceito dessa, tá? É muito importante para você entender melhor os conceitos dessa daqui. Então, aplicações de integrais definidas. Se você tem uma função g com a derivada dela contínua, portanto, tanto a g quanto a sua derivada são contínuas no intervalo AB, então o comprimento do gráfico, quando x varia de A até B, é dado por esta fórmula aqui, o comprimento L da curva y igual a g de x. Tá vendo que aqui é gráfico de função, né? O x variando no intervalo de A até B era a integral da raiz quadrada de 1 mais a g' de x. A g' de x ao quadrado não é todo. É só o g' de x está ao quadrado. O 1 não entra, tá certo? Dx. Beleza? Então, isso daqui eu falo lá e eu construo todo o problema lá para gráficos de funções. Fechou? O que a gente vai começar a fazer agora é adaptar o nosso problema para uma curva qualquer, parametrizada por uma função vetorial. O mais importante é, eu vou pegar a partir desta fórmula, esta fórmula que a gente tem aqui, e eu vou criar uma situação onde eu tenho uma R de t, dada por f de t, g de t, e como que eu vou adaptar esta fórmula para essa função vetorial R de t igual a f de t, g de t. Então, ó, primeira coisa, eu vou supor, então, agora que a minha curva C seja parametrizada pela função vetorial R de t e f de t, g de t. Pessoal, aqui eu estou pegando, por enquanto,
uma curva no plano, né? Porque eu só tenho duas entradas. Daqui a pouco eu vou fazer toda a ideia para o plano e para o espaço é uma generalização, né? Quando eu tenho F, G e H, a gente faz uma generalização a partir dessas contas que a gente vai fazer aqui para essa curva no plano. Então, eu vou pegar essa curva C agora. A minha curva C aqui não é mais o gráfico de uma função. Ela é uma função R de t, a curva C, é uma curva que foi parametrizada pela função vetorial R de t. Foi criada, foi parametrizada, foi gerada pela função vetorial R de t. Como é padrão, a gente já chama a primeira entrada de x e a segunda de y, né? Ó, x é o f de t, ou seja, a gente já tá, é um padrão de chamar esse cara de x e esse de y, ok? E agora eu vou estipular um intervalo de alfa até beta para a variável t. Eu não chamei de A e B, por quê? Porque daqui a pouco eu vou misturar x com t. Né? Esse dx aqui, eu vou precisar dar um jeito de manobrar ele e fazer com que ele vire dt. Então, vai chegar um momento que vai aparecer uma integral que vai de A até B em x e uma integral que vai de alfa até beta em t. Então, aqui mais, para não confundir vocês, é o seguinte. Aqui percebam que a integral depende de x. Então, o x varia de A até B. Futuramente, quando aparecer uma integral em dt, quando o x varia de A até B, é equivalente a falar que o t varia de alfa até beta. Tá certo? Então, à medida que o x varia de A até B, é equivalente a falar que o t varia de alfa até beta. Então, por isso que eu só mudei as letras. E eu vou supor que a entrada x, a derivada, veja bem, aqui é uma função x igual a f de t, certo ou não? Então, ó, vamos pegar um rascunho aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, que o x é uma f de t, certo? Se o x é uma f de t, então quando você faz dx dt, ou seja, isso aqui é f' de t. Você derivou dos dois lados, tá certo? Não se esqueçam, ó, que ao invés de você estar falando que y é igual a f de x, né? Aí seria dy dx é igual a f' de x, é a mesma notação. Ao invés de eu estar chamando de y igual a f de x, que é o padrão que a gente tem, x é igual a f de t. Então, dx dt é a mesma coisa que a derivada de x de f em relação a t, né? É f' de t. Eu quero que este cara aqui, ó, não se perca nas notações, tá, pessoal? Eu quero que o dx dt, que é o f' de t, ó, dx dt é a derivada de x em relação a t. Então, é o f' de t, certo? Seja positivo. O que significa esta entrada ser positivo? Aqui eu já vou resumir, não vou entrar nessas contas, nos detalhes sobre isso. Dx dt, que é o f' de t, na verdade, ser maior que zero, lembrando que é f' de t, porque x é f, tá? X é igual a f. Então, f' de t é o x' de t. Então, é dx dt ou x' de t, tá certo? Então, dx dt, que é o f' de t ser maior que zero, significa que a curva percorre uma única vez da esquerda para a direita quando o t varia de alfa até beta. O que eu quero dizer com isso daí? Esse f de alfa igual a A, f de beta igual a B, é aquela história de que quando o x varia de A até B, eu tenho o t variando de alfa até beta. Tá certo? É isso que está acontecendo aí. Quando eu falo que a curva é percorrida uma única vez, é como se fosse isso aqui, ó. Imagina que você tem uma curva que foi parametrizada por uma função vetorial, certo? Esta função aqui, ó, quando você tem ela, um x variando de A até B, equivale a dizer que você saiu daqui para cá e veio e morreu aqui. Não existe a possibilidade de acontecer isso. Você veio, voltou, veio, voltou, veio, voltou, veio, voltou, veio, veio, voltou. Não, não existe isso. Nem isso aqui, ó. Veio, voltou e veio. Ela vai uma única vez num sentido da esquerda para a direita. Lógico que eu estou pegando a ideia da curva conforme a orientação dela, né? Que eu coloquei aqui, da esquerda para a direita. Uma única vez. Isso significa quando a gente pega o dx dt maior do que zero. Lembrando que isso daqui é f' de t. Ok? Significa isso. Bom, uma vez feito isso, agora presta atenção. Eu vou até marcar neste nosso problema aqui. Esse meu problema, eu quero dividir ele em duas etapas. Eu vou me preocupar com este cara que está aqui dentro e eu vou me preocupar só com o dx sozinho aqui. Então, eu vou primeiro... a gente vai fazer uma conta que, tecnicamente, eu só estou rearranjando o dx e estou rearranjando essa raiz do mal aqui, tá certo? Qual é a conta? Primeira conta que eu vou fazer, ó, veja bem, eu peguei o dx que aparece na integral, eu vou fazer por etapas, depois eu vou juntar tudo, tá?
o que eu quero fazer? Eu quero sair do mundo que está em x e passar essa integral, que é uma integral de comprimento de arco conhecida já, para uma integral em t, a partir de uma r de t igual a f de t, g de t, ou seja, uma função vetorial r de t igual a f de t, g de t. Perfeito? Ó, eu tenho aqui a minha função vetorial, a minha curva C foi parametrizada por ela, e eu quero transformar tudo que está em x em termos de f de t e g de t, que aí, então, vai estar em termos da função vetorial. Então, tudo que é x tem que virar t. Primeira conta que eu vou fazer é essa daqui, ó. Quem que é o dx? Pessoal, todo mundo há de concordar comigo que se eu pego e escrevo dx como sendo dx sobre dt vezes dt, é a mesma coisa. Por quê? Porque, tecnicamente, quando você corta o dt com o dt, dá o dx. Então, aqui não tem nada de diferente. É como se eu tivesse dividido por 2, multiplicado por 2, dividido por 3, multiplicado por 3. Então, não muda o número. Só que aqui eu fiz questão de fazer dx sobre dt vezes o dt. Por quê? Porque eu sei que dx dt é f' de t dt. Ó, esta parcela aqui apenas é o f' de t, que é o que a gente viu ali no começo agora. Então, isso daqui, o dx, ele pode ser escrito como sendo f' de t dt. Perfeito? Agora, quem que era esse cara aqui? Esse cara era o cara que estava dentro da integral aqui, ó. É a raiz de 1 mais g' de x ao quadrado. Eu vou trabalhar com essa raiz aqui agora. Veja bem, raiz de 1 mais g' de x ao quadrado. Pessoal, por que eu escrevi que o g' de x é dy sobre dx? Porque a gente acabou de mostrar que o y, né? O y aqui no caso é a segunda entrada. É o y, é o g de t, certo ou não? Só que aqui está escrito g de x. G de x, não g de t. Então, veja bem, se o y é g de x, né? Se y é g de x, então dy sobre dx é g' de x. Tá claro ou não? Então, o que eu fiz? Se eu estou chamando o y de g de t, se você troca o t por x, você tem que y é g de x, dá na mesma. Aqui eu teria que dy dt é g' de t. Só que na minha fórmula aqui aparece g' de x. Então, o que foi que eu fiz? Eu sei que lá no começo do meu problema, eu chamei y de g de t. Quando eu troco y por g de x, meio que omitindo algumas passagens de regra da cadeia, integral por substituição que tem aí, tecnicamente eu substituo esse t por x, e aí o que eu vou fazer é exatamente substituir o t por x, de forma que g' de x é dy sobre dx. Então, agora sim eu vou fazer esse dy sobre dx virar alguma coisa que depende de t, mas é uma forma controlada que a gente precisa fazer isso. Bom, o que eu fiz? Troquei g' de x por dy sobre dx. Não fiz nada. Só escrevi a g' de x na notação de Leibniz, né? Essa notação de dy sobre dx. Fechou? Veja o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar este cara aqui, ó, este cara que está aqui dentro, e vou escrever ele como dy sobre dt, tudo isso dividido por dx dt. De novo, o nosso rascunho aqui de hoje. dy sobre dx, eu escrevi ele como sendo dy sobre dt, dividido por dx sobre dt. Dá na mesma isso, porque, ó, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O que vai acontecer? Ó, corta esse com esse, dá dy sobre dx. Só que eu quero escrever este cara neste formato. É como se eu estivesse pegando assim, A sobre B. Aí eu faço A sobre B, eu faço A sobre 2 dividido por B sobre 2. Dá lá mesmo isso daí. A sobre C dividido por B sobre C. Então, se fosse uma fração do tipo A sobre B, é como se eu tivesse escrito A sobre C dividido por B sobre C. Isso daqui dá na mesma. Não mudei a fração, não mudei o número, só troquei ela de roupa. Vamos falar desse jeito. Agora, por que eu quero fazer isso? Jogando o rascunho fora, que a gente não vai precisar mais dele. Por que eu quero fazer isso daqui? Olha para o numerador, que é o dy dt. dy dt é g' de t. Por conta desse nosso problema, ó. Y é igual a g de t. Se y é igual a g de t, então dy sobre dt é a derivada, é o g' de t. Coloquei aqui. E o que é dx dt? A gente já tá careca de saber que o dx dt é o f' de t. Moral da história. Colocando esse sobre dt e sobre dt no nosso problema original, tecnicamente eu vou ficar com g' de t dividido por f' de t.
Isso tudo está ao quadrado, agora é contaiada apenas álgebra, tá? É contas algébricas apenas. Uma fração elevada ao quadrado é o quadrado do de cima mais o quadrado do de baixo, ok? O que eu fiz aqui? Eu peguei e coloquei todo mundo no mesmo denominador. Então, ó, coloca esse carinha no denominador, aí vai ficar F' dividido por 1, dá o F', vezes 1 dá o F'. Ou seja, coloquei todo mundo na mesma fração aqui, ó. Se você olhar esta para esta, todo mundo dentro da raiz. Se você pegar e fizer esse dividido por esse, mais esse dividido por esse, tem que tomar cuidado, porque como é uma soma, a parcela vai nas duas partes da fração, tá? Então, esse por esse, mais esse por esse, vai dar exatamente essa parcela aqui, ó. Porque, ó, F' ao quadrado mais F' ao quadrado dá 1. Aliás, F' ao quadrado dividido por F' ao quadrado dá 1. Mais G' sobre F', ó. Tá aqui, ao quadrado, né, no caso. Então, eu coloquei todo mundo aqui. A raiz de uma divisão é a divisão das raízes, né? Raiz de A sobre B é a raiz de A sobre raiz de B. E aqui agora, eu posso vir aqui e cancelar esse quadrado com essa raiz, ficando esse cara. Professor, deveria sair em módulo? Deveria, desde que eu não tivesse imposto que isso daqui era positivo. Então, eu não preciso de módulo, tá certo? Como isso daqui já é positivo, então eu posso cortar a raiz com o quadrado e não dispensa o módulo. Ou seja, toda essa expressão que tecnicamente vem lá da integral de x, da aula de aplicações de integrais, de gráfico, de função, eu posso escrever ela como sendo a raiz quadrada de f' ao quadrado mais g' ao quadrado. Olha que bacana que o negócio está começando a ficar. É a raiz quadrada da primeira entrada da função vetorial ao quadrado, da derivada, né, na verdade, mais a derivada da segunda entrada ao quadrado dividido pela primeira entrada. Só que agora, o que eu quero fazer? Isso aqui, ó, reparem, eu vou juntar esse 3, o 1, o 2 e o 3 numa única fórmula. Se o R de T é F de T, G de T, né, que é o que a gente está adotando, então R', lá da aula de derivadas, a gente sabe que é o F' e o G'. O que é a norma do R'? O que é a norma do R'? É a raiz quadrada do primeiro ao quadrado mais segundo ao quadrado. É a definição de norma, lá de vetores de geometria analítica, de VGA, né? A norma de um vetor é a raiz quadrada do primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. Bom, com isso daqui, vocês há de concordar comigo que aqui então vai aparecer a norma, né? Só que antes de fazer isso daí, o que eu quero fazer? Eu quero pegar isso aqui, ó. Dá uma olhada no problema que a gente chegou do 1 e do 2. Quem que era esse cara aqui, ó? Do 1 e do 2. Esse cara é o dx, foi a conta que eu fiz no 1, que eu substituí por dx dt vezes deu f' de t. Esse cara aqui, ó, foi a conta que eu fiz em 2. Vou até mostrar aqui para vocês de novo, ó. 1, o dx, eu concluí que era igual a f' de t dt. E no 2, a raiz quadrada de 1 mais g' de x ao quadrado, eu concluí que era essa raiz quadrada toda aqui, dividido pelo f' de t. Moral da história, o que dá a integral, pode ver que eu não tenho intervalo ainda, o que dá a primitiva deles ainda? Vai dar a primitiva, substituir a expressão que eu encontrei em 2 aqui, ó, que é a raiz quadrada dividido pelo f', e substituir o dx aqui, ó. Esse cara aqui veio daqui. E esse monstrão que eu estou fazendo até em cor diferente de propósito veio desse aqui. Esse veio do 2 e esse veio do 1. Ok? Agora o bonito é que tá aqui, ó. Tá vendo que tem um produto aqui de um f' por um f'? Corta e corta, sobrando apenas esta expressão. E assim, veja bem, como eu falei agora há pouco, agora eu peguei a mesma integral que estava aqui na etapa 3 e coloquei a integral que era o comprimento lá do começo da aula. A integral de A até B, ó, a etapa 2, a etapa 1, apenas coloquei agora esse intervalo numérico. E isso vai dar a integral de alfa até beta da conta que a gente acabou de fazer aqui. Lembrando que é de alfa até beta, por quê? Porque eu mudei de x para t, porque à medida que o x varia de A até B, o t varia de alfa até beta. Portanto, desta terceira aqui, que foi o que a gente acabou de fazer, e desta quarta, a gente conclui o quê? O 3, para quem não se lembra, é que a norma de R' é esse cara aqui. Se a norma de R' é esse cara aqui, moral da história, a partir da fórmula 4, a gente então finalmente temos que esta é a fórmula de um comprimento de arco
quando este arco é parametrizado por uma função vetorial. Olha como é bem mais simples, às vezes, do que lá no curso de cálculo 1, que você calculava a raiz de 1 mais a derivada ao quadrado, né? Dx, no caso. Aqui, basta que, dada a função vetorial que parametriza a curva que você quer calcular o comprimento, que é r de t, você calcula a derivada. Dada a derivada, você calcula a norma dessa derivada, que vai dar uma função que depende de t, e calcula essa integral em relação a t no intervalo de alfa até beta, que é justamente o intervalo de integração da variável t. Parece ser difícil, mas não é. Vocês vão ver que é bem simples. E aí, assim, a gente chega nesse teorema. O teorema é um teorema comprido, né, de se ler. Se eu tenho uma curva C, que é parametrizada por essa função vetorial, onde o x é o f de t, o y é g de t, o t varia de alfa até beta, f' e g' são contínuas. Isso é importante, importantíssimo, tá, gente? Por quê? Porque ela vem lá daquela fórmula de comprimento de arco do curso lá de aplicações de integrais definidas, e lá era exigido, para poder se aplicar o teorema do valor médio, eu estou falando esse assunto lá da aula 10 agora, tá? Da playlist que eu acabei de falar. É necessário que a derivada seja contínua para que eu possa aplicar o teorema do valor médio e aí chegar naquela fórmula. Como eu falei no começo da aula, tem muita coisa que eu não estou falando aqui, porque eu já falei naquela outra aula e eu estou aproveitando, pois a ideia é a mesma. Com f' e g' contínuas no intervalo alfa-beta, né? E é percorrida exatamente uma vez quando t aumenta de alfa para beta. É aquela história de não ir e voltar, não ir e voltar. Portanto, o comprimento L é dado por aquela fórmula, o comprimento L da curva C. L é o valor do comprimento, C é o nome da curva, ok? Não se percam aí nas notações. Então, o comprimento L, de valor L, da curva de nome C, é dado por essa expressão aqui. E uma observação aqui. Mesmo que a curva não possa ser expressa da fórmula y igual a g de x, prestem atenção. O que está querendo dizer isso aí? O comprimento de arco a partir de uma função vetorial, esta fórmula continua válida. O que eu quero dizer, que teve algumas coisas que eu não falei e é necessário falar agora. Eu peguei a fórmula do comprimento de arco quando era uma função, certo? Quando era uma função, beleza? Quando ela não é uma função, que é uma curva maluca, como eu, por exemplo, desenhei agora há pouco, daqui a pouco tem um exemplo, a fórmula continua sendo a mesma, tá certo? E ela é deduzida por aproximações poligonais, tá? Então, vou dar até destaque aqui, ó, por aproximações poligonais, e aqui eu coloco um exemplo essa curva aqui não é gráfico de função. Tá longe de ser gráfico de função isso aqui, né? Você passa uma reta vertical, por exemplo, nessa altura aqui, você tem 1, 2, 3 pontos de imagem. Isso não é gráfico de função, tá claro? E eu repito, toda a construção do que eu fiz na aula, nessa aula aqui, eu peguei e parti da fórmula de comprimento de gráfico de função. Então, tecnicamente, aquela fórmula, você poderia falar assim, então ela só vale para comprimentos de funções vetoriais do tipo gráfico, que parametriza o gráfico de uma função. Também, mas eu estou querendo dizer nessa observação que eu acabei de colocar aqui na outra folha, é que mesmo que a curva C seja parametrizada por um comprimento de arco, seja do tipo gráfico, né, ela continua valendo para qualquer tipo de função vetorial. E ela é obtida a partir de poligonais. O processo, tá? Se vocês quiserem, vou até escrever aqui, o processo de chegar na fórmula é idêntico ao que eu faço na aula 10. Eu pego a curva, coloco pontos, como está escrito aqui, crio poligonais, nessas poligonais eu aplico Pitágoras, e do Pitágoras eu aplico o teorema do valor médio, e aí a gente aplica o limite, e esse limite da função que vai lá dentro é exatamente o limite da soma de Riemann da função comprimento. Então, o processo é o mesmo. Então, para chegar, o processo é o mesmo do que a gente usa lá na aula 10 de aplicações de integrais definidas. Resumidamente, eu só estou querendo dizer que, nessa observação que eu coloquei, nesse desenho que eu estou colocando aqui, é que não importa qual é a parametrização, aquela fórmula que eu acabei de colocar, dada uma função vetorial, vai ter uma curva que a curva C é parametrizada por essa função vetorial, aquela fórmula integral de alfa até beta da norma da derivada vai dar certo, seja gráfico de função, seja uma parametrização tipo gráfico, seja uma parametrização qualquer que não é necessariamente gráfico de função, ok?
Por que é importante falar isso? Porque eu comecei a aula, reforço, falando a partir da comprimento quando a curva era gráfico. Então, eu cheguei para uma fórmula garantindo quando a curva era gráfico. Eu estou reforçando que não tem problema dela ser gráfico ou não. A fórmula vai dar a mesma. E o processo de construção é exatamente o mesmo que eu falo lá na aula 10 da playlist de aplicações de integrais definidas. Ok? Tá claro? Observação 2. E se eu tiver uma curva no espaço? A fórmula permanece a mesma, com a diferença que isso aqui aparece, a fórmula é a integral de alfa até beta da norma do R' de t. Só que quando eu tenho uma função f, g e h, né, uma curva no espaço, a norma do vetor é a entrada dos 3 ao quadrado, né? Então é o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro, tudo isso dentro da integral. Bom, bora fazer exemplos disso daqui agora, então, para a gente já poder finalizar essa aula. Calcule o comprimento de arco da hélice circular, cosseno t, seno t e t, a nossa hélice que a gente já viu numa aula aí de parametrização, do ponto 1,00 ao ponto 1,02. Bom, aqui, pessoal, essa função vetorial ela já está dentro de todas as hipóteses, tá? A função cosseno, a função seno e a função t. Elas são contínuas, têm derivada contínua, né? A derivada do cosseno é menos seno, a derivada do seno é cosseno, a derivada de t é 1. Então, ela é contínua, todas essas funções são contínuas, elas têm derivadas contínuas, no caso é positivo, enfim, estão dentro de todas as hipóteses, e o comprimento, quando eu calculo aquela fórmula, ele só vai percorrer uma única vez, aquela integral, e vai dar exatamente o comprimento. Bom, lembrando, quem é a nossa fórmula? A nossa fórmula é a integral de alfa até beta da norma de R' de t dt. Ok? Quem é o R' de t? É o primeiro passo, determinar quem é o R' de t, para depois calcular a norma, e aí eu preciso descobrir quem são alfa e beta, e, portanto, calcular a integral, que é uma integralzinha simples até. Primeira coisa, então, quem é o R' de t? R' de t tá fácil, é só derivar essa função. Derivada do cosseno é menos seno, aqui vai dar cosseno, e aqui vai dar 1, tá? Toma cuidado aqui. Então, isso aqui vai dar menos seno de t, cosseno de t, e 1. Fechou? Próxima etapa. Quem é a norma de R' de t? Lembrando que lá em VGA a norma de vetor dá uma constante. Agora aqui não dá constante porque as entradas são funções. Podendo, às vezes, dar constante. Tá? Que é o caso que vai acontecer aqui agora. A norma aqui, então, vai dar seno ao quadrado de t. Pessoal, eu tirei o negativo. Tecnicamente, deveria ser menos seno ao quadrado. Mas menos seno ao quadrado, o menos vai ficar positivo. Então, vai dar positivo de qualquer jeito, tá? Mais 1. Isso daqui, claramente, a gente vê que é a raiz de 1 mais 1. Pessoal, de onde que eu tirei esse 1 aqui? É daqui. E esse? Isso dá 1, né? A gente não pode esquecer isso. E isso daqui, portanto, é raiz de 2. Aí, agora, para descobrir o alfa e o beta. Certo? Para descobrir. Todo mundo lembra, eu vou até fazer aqui na régua, que este ponto 1,00, que é um ponto da hélice, ele é um R de alguém. Ó, lembra, ó, tá vendo? Ó? Fui lá nas primeiras aulas da playlist, ó. Ele é um R de alguém. E esse que tá aqui, ó, que eu vou fazer aqui também, tá tudo ponta cabeça, mas daqui a pouco eu viro, tá, gente? Eu tô fazendo o vetor. Esse cara que eu acabei de desenhar aqui, ele também é um R de alguém, tá? Esse cara aqui é um R de alguém, e esse cara, o outro também é um R de alguém. Tá certo? Nesse ponto 1,00, qual é o valor de t cujo R desse t dá o ponto 1,00? Né? Então, no ponto 1,00, vamos escrever aqui, ó, no ponto 1,00, temos que eu quero saber quando o R de t, para qual t o R de t dá o ponto 1,00. A gente já fez isso em outros exercícios, tá? Ou seja, R de t, não é a derivada, hein? Toma cuidado. Cosseno de t, seno de t, e t tem que dar o ponto 1,00. Claramente, a gente já chega que o t é 0. Certo? O t é 0.
Por quê? Porque, ó, cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0 e t é 0, da terceira entrada. Lembrando, tem que bater nas 3. E vai bater nas 3, por quê? Porque como este ponto, ele é um ponto da curva, então ele é um R de alguém. Então existe um T que dá esse ponto de R de alguém. Existe um R que, no caso, existe um T para a minha função R de T, nesse caso é T igual a 0, que dá o ponto 1, 0, 0. Perfeito? Se fosse um ponto fora da curva, não existiria um T que fosse satisfazer aquela função vetorial. Mas como é um ponto da curva, sempre vai dar certo. No ponto, qual que era o outro ponto? 1, 0 e 2π. No ponto 1, 0 e 2π, no ponto 1, 0, 1, 2π, temos que o meu R de t tem que ser igual a 1, 0 e 2π. Qual é o t cuja função R de t dá este ponto? Então, aqui, ó, qual é o vetor? É como se eu estivesse procurando... Aqui, ó, já descobri, é o R de 0, esse cara, né? O t vale 0. Agora eu tenho que descobrir quem é o R de quem esse aqui. Também tá claro que vai dar 2π por conta da terceira entrada, né? Então, esse aqui também, ó, o cosseno de t, seno de t e t tem que ser qual é o valor de t cujo vetor R de t é igual ao ponto 1, 0 e 2π. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, cosseno de 2π. Olha como é importante, porque 0 também dá certo, né? Mas aqui dessas entradas, é até interessante eu fazer isso aqui, porque vocês vão enxergar melhor, ó. Eu chego que o cosseno de t é 1, seno de t é 0, e t é igual a 2π. Se você olhar aqui no de cima, o de cima também dava cosseno de t igual a 1, tá vendo? Ó, cosseno de t igual a 1, seno de t igual a 0, igual esse daqui. Só que aqui pelo de baixo, t é igual a 2π, mais cosseno de 2π também é igual a 1 e seno de 2π também é 0. Portanto, a gente conclui aqui que o meu t vale 2π. Portanto, esse cara aqui, ó, é o R de 2π. Mas eu não preciso necessariamente eu só preciso dos valores do t para colocar na integral, né? Do alfa até beta. Logo, né? O comprimento L, que é a integral de alfa até beta da norma de R' de t dt, é igual à integral de 0 a 2π. Quanto que deu a norma de R'? Deu raiz de 2 dt. Isso aqui é uma integral de constante, é uma das integrais mais fáceis que dá para se resolver. Então, isso aqui é raiz de 2 vezes t, né, no intervalo que vai de 0 a 2π. Portanto, isso aqui vai dar 2π raiz de 2, ou seja, vai dar 2 π vezes raiz de 2 menos 0, que eu vou escrever assim, ó, 2 raiz de 2 vezes π. E esse é o comprimento dessa curva. Pessoal, é unidades de comprimento, tá? O comprimento aqui, ele dá aproximadamente 2,8284, tá? Joguei na calculadora para ver quanto que dava. Aproximadamente é isso daqui. Aqui tem uma observaçãozinha para fazer. Se vocês olharem, antes da gente passar no último exemplo aqui da aula, essa curva, se você olhar ela só no plano, é uma circunferência no plano de raio 1, o centro na origem. Qual que é o comprimento de uma circunferência? Se você olha só no plano, olha que bacana. Se você olha o comprimento de uma circunferência, é 2πr, certo? O raio é 1, então daria 2π vezes 1. Então, o comprimento, se fosse lá no plano, é o comprimento de uma circunferência, que no caso aqui é de circunferência de raio 1, então daria 2π vezes 1, que é 2π. Só que isso aqui é uma hélice. E, não sei se vocês repararam, essa hélice, ela gira uma única vez. A projeção dela lá no plano XY é uma circunferência. Só que o comprimento dela não deu 2π. Eu giro ela uma vez, eu saio aqui do ponto 1, 0, 0, aí eu subo, dou uma girada e paro aqui em cima no ponto 1, 0 e 2π. Né? Lá no plano é como se eu tivesse girado 360 graus. E aí eu subo ela de 0 até 2π. E percebam que o comprimento não deu 2π, deu 2 vezes raiz de 2π. Se você quiser olhar melhor, tá até aqui, ó. Melhor olhar aqui. Se você pega só no plano, dá 2π. 2π vezes raiz de 2 quando você pega e estica ela numa espiral. Tem muita gente que às vezes comete esse tipo de erro, tá? Que eu acho, fala assim, o comprimento é igual da circunferência. Eu só peguei a circunferência lá no plano
piquei ela, né? Peguei assim, o plano tá aqui, a circunferência, imagina que a circunferência tá aqui, aí você só fez um cortinho nela e puxou. Por incrível que pareça, isso não é o mesmo comprimento de uma hélice circular. Tá certo? Quando você faz esse estiramento aqui, quando você faz essa história de pegar a circunferência e puxar para cima, tecnicamente você fez um estiramento aí no comprimento, tá? Para que ele caiba exatamente nos pontos 1,00 e 1,02π, que fique exatamente na linha do 2π ali. Ok? Partindo então para o nosso próximo exemplo, para a gente já encerrar a aula. Calcule o comprimento do arco da curva do ponto 1,00 até o ponto 1,11. Pessoal, de novo, também é um exercício simples de fazer, tá? Não é para ser um exercício difícil esse aqui. E aí a gente já vai pegar e fazer ele diretão, porque não é um exercício difícil de resolver, então bora lá. Então eu tenho aqui R' de T. Lembra, a fórmula eu nem coloquei, tá? Então a gente já pode colocar direto. Então aqui vai dar 0, aqui dá 2T e aqui dá 3t ao quadrado. Essa seria a derivada. A norma disso daqui, tá vendo que diferente do primeiro exemplo, a norma desse daqui vai dar uma função. Do outro deu raiz de 2, deu uma constante a norma. Mas aqui não vai dar uma constante, vai dar uma coisa que depende de t. Então isso aqui dá 0 ao quadrado, mais 2t ao quadrado, mais 3t ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Então isso daqui vai dar o quê? Esse cara vai dar raiz quadrada de 2t ao quadrado, vai dar 4t ao quadrado mais 9t à quarta. Pessoal, eu poderia parar aqui, mas eu já tô, como eu sei que eu já vou colocar dentro de uma integral, eu já previ o que vai acontecer aqui, e eu já fiz eu já peguei aqui e fiz eu coloquei em evidência o t quadrado. Quando você colocar o t quadrado em evidência, olha só o que vai acontecer. O t quadrado em evidência vai ficar 4 mais 9t ao quadrado. Ok? Isso daqui, né, dentro da raiz. Prestem atenção aqui agora. Eu vou ter que... aqui, vamos fazer assim, eu não fiz essa passagem aqui no meu rascunho, mas aqui eu vou fazer 4 mais 9t ao quadrado. Esse t, presta atenção, ele pode ser, vamos supor, a princípio negativo. Só que quando eu coloco ali no ponto 1,00, dá uma olhada, já dá para vocês perceberem, a gente vai fazer isso futuramente, mas mediante ao exemplo anterior, vocês já estão entendendo. Eu quero achar de onde até onde varia o t. De onde até onde vai variar o t, para saber se esse t, variar na integral, estou querendo dizer. Para saber se isso aqui tem que sair em módulo, porque às vezes pode ter valor negativo aqui, certo? O t variar de menos 2 a 2, não sei. Mas se vocês olharem aqui, ó, quando eu estou no ponto 1,00, o valor de t é 0. Ó. Pega esse ponto igual a esse vetor. Vai dar 1 igual a 1, t ao quadrado igual a 0, t ao cubo igual a 0. Então, dá t igual a 0. E quando é o ponto 1, 1, 1, o t dá 1. Então, a minha integral vai variar de 0 até 1. Já estou dando passo lá na frente. Então, aqui eu posso, sem medo, certo? Por conta dessa ideia, que a gente já vai escrever isso daí, eu posso escrever isso como t raiz de 4 mais 9t ao quadrado. Ok? Agora sim, ó, no ponto 1,00, temos, aqui eu já vou colocar direto, tá? Que o t é 0, é o valor do t na integral equivalente para esse ponto, e no ponto 1, a gente tem que o t é igual a 1. Logo, agora é só colocar isso na integral. A integral, já vou colocar direto, tá, pessoal? Vai ser a integral de 0 até 1 de t raiz de 4 mais 9t ao quadrado dt. Essa integral, ela é uma integral por substituição. A ideia, por isso que eu falei para vocês, eu já vou colocar o t ao quadrado aqui em evidência. Eu vou colocar aqui o t ao quadrado em evidência justamente porque isso daqui vai cair dentro de uma integral e eu já estou prevendo o que eu vou fazer lá na integral. Porque é que eu já tinha percebido que jogando esse t para fora, ficaria aqui, esse cara chamaria de u, porque eu sei que ele ia estar dentro de uma integral. Então, aqui agora, ó, vamos lá. Eu vou chamar... eu vou até fazer aqui assim, ó, no cantinho, ó, e depois eu continuo a integral aqui embaixo. O u, eu vou chamar de 4 mais 9t ao quadrado. Portanto, o meu du, ele é 18t dt. Tá? Então, esse aqui seria o meu
o meu DU. Então, ó, U é 4 mais 9t ao quadrado, que é o que está aqui dentro. Então, o DU vai ser 18, tá certo, 18t dt. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse DU dividindo. Então, isso aqui, ó, DU sobre 18 é igual a T dt. Faltou um T aqui. Ficou meio estranho, né? DT vezes T, mas enfim. Eu tinha esquecido de copiar o T aqui, passei o 18. Tá aqui o problema. Agora, vamos lá. Quando o teu T vale 0, o teu U vale 4. Então, vamos começar a escrever a integral. Isso aqui vai dar integral de 0. Opa, 0 não, Bruno. 0 é em T. A força do hábito já. Quando o teu T vale 0, 9 vezes 0 ao quadrado é 9. Aqui vai dar 4. Ok? Quando o meu T valer 1, 9 vezes 1 dá 9 mais 4, 13. Agora, vamos lá. Quem que é T dt? É du sobre 18. Certo? T dt é du sobre 18, então essa aqui vai ficar a raiz de U vezes du sobre 18. Né? E isso daqui agora, eu vou colocar esse 1 sobre 18 para fora. Esse 1 sobre 18 eu vou colocar ele lá para fora. Isso daqui, por enquanto, eu só vou fazer assim, ó. U elevado a meio du, eu só escrevi isso aqui em forma de raiz, tá? Agora sim, vamos resolver essa integral, mas eu vou resolver ela no verso. U elevado a meio, lembrando que a integral de U elevado a meio é meio mais 1 dá 3 sobre 2. Então, dá U elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. Dividir por 3 sobre 2. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 18. U elevado a 3 sobre 2. Né? Meio mais 1 é 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2 é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços no intervalo de 4 a 13. Antes de eu substituir, eu vou fazer devida simplificação aqui do nosso problema. Esse 2 dá para simplificar com 18, ó. O 2 aqui dá 1, esse 18 viraria 9. 9 vezes 3 dá 27. Então, essa conta toda vai dar 1 sobre 27. 1 sobre 27. U elevado a 3 sobre 2, agora sim, no intervalo de 4 a 13. E aí a gente encerra agora, então, só substituindo os valores aqui. Eu vou fazer assim, ó, 1 sobre 27 eu vou colocar em evidência, tá, pessoal? Vou colocar em evidência. Aliás, vamos fazer desse jeito, depois eu coloco em evidência. Então, isso aqui vai dar 13 elevado a 3 sobre 2, menos 1 sobre 27, 4 elevado a 3 sobre 2. Agora sim, isso eu coloco 1 sobre 27 em evidência. Pessoal, 13 elevado a 3 sobre 2 é como se fosse... deixa eu pegar um rascunho aqui para explicar o que quero dizer com um número qualquer. Quando você tem aqui um A elevado a 3 sobre 2, isso daqui você pode escrever como sendo A vezes a raiz de A. Tá certo? Por quê? Porque aqui, ó, tecnicamente, é como se A elevado a 3 sobre 2. Não sei, tem várias formas de explicar. Eu penso da seguinte forma: A vezes 1 mais A vezes meio. 1 mais meio, né? Aqui é como se fosse A é 1 mais meio. 1 mais meio vai dar A elevado a 3 sobre 2. Então, isso daqui equivale a isso. Beleza? Como 13 não tem raiz exata, eu vou escrever só assim, ó. 1 sobre 27, que multiplica 13 raiz de 13, menos, agora aqui sim, 4, né, fazendo um rascunho aqui, ó, 4 raiz de 4, que é 4 elevado a 3 sobre 2, né? Isso aqui vai dar 4 vezes 2, que é 8. Então, se você for pegar a resposta correta, esse seria o comprimento desse nosso arco. Ok? Com isso, pessoal, eu encerro já essa aula. E na próxima aula a gente vai dar uma continuidade ainda falando dentro desse assunto, só que é uma ideia da função comprimento de arco. Vocês perceberam que eu parametrizei a R de T, todas as vezes eu estou parametrizando a R de T em função de um parâmetro T. Agora eu quero criar uma função comprimento de arco que a função vetorial vai depender de S e não de T. E esse S é o quanto eu vou calcular o comprimento. Esses tipos de problema de você parametrizar uma função vetorial em função do comprimento de arco, ela é muito útil em problemas de física. Em problemas físicos isso acontece bastante, ok? Então, na aula que vem a gente vai falar dessa função comprimento de arco.
Perfeito? Então, aguardo vocês na nossa próxima aula. Grande abraço, bom descanso e até lá.